Muito bem, amigo ligado aqui no programa Brasil Consciência, esse é o nosso terceiro bloco. Voltamos com muito mais informação para você, trazendo aqui conosco o Ivanil Barbosa, que é presidente do SINDICT, o realizador deste programa, e também o José Bezerra Pessoa, engenheiro mecânico, que trabalhou durante 30 anos na indústria aeronáutica espacial brasileira. Bom, nós falamos no bloco anterior aí sobre mais uma vez, sobre as dificuldades que acabam atrapalhando o desenvolvimento do nosso programa. E agora nós vamos falar sobre uma nova tentativa, né, de se aproveitar lá o centro de lançamento de Alcântara para fazer dinheiro e, de alguma forma, tornar os custos de manutenção do nosso centro de lançamento menores. Vamos ouvir, então, o depoimento do brigadeiro, que foi, inclusive, diretor do CLA, o brigadeiro Demétrio, vai falar com a gente agora. Acompanhe. É até gozado falar, porque os Estados Unidos, ele veio e fez uma colocação, tem gente que fala assim, não, vai mexer com a soberania espacial brasileira, né? Porque ele fez assim, ó, vamos fazer negócio. Só que é o seguinte, os recursos que eu for aportar no CLA, ele tem que ser, de repente, colocado na infraestrutura. Aí tem gente que fala, não, você tem que colocar no desenvolvimento do foguete, não sei o quê, não podemos aceitar isso. Aí é gozado você ver uma coisa dessa, porque você fala assim, gente, se eu pego os recursos de uma comercialização e coloco na infraestrutura, o recurso que eu tinha que colocar na infraestrutura, o que acontece com aquele recurso? Eu coloco onde eu quiser. Então, como foi colocado contigo, hoje, para a gente ter uma situação de depreciação pequena do centro de lançamento de Alcântara, eu coloco em torno de 15, às vezes até quase 20 milhões anual para poder manter o centro operacional e degradando, né? Ele está degradando ainda em função das condições climáticas lá que são extremamente agressivas. Então o que acontece? Se eu conseguir, por exemplo, vamos dizer que os Estados Unidos chegue e coloque num ano 30 milhões para a gente. Eu tenho como investir os 20 mantendo o centro e 10 em novas coisas que eu posso ter aparelhos muito mais modernos e desenvolver sistemas muito mais modernos ali. E os 20 que de repente eu ia colocar na infraestrutura, eu coloco no desenvolvimento de veículo. Então, é o que eu falo às vezes para as pessoas, nós temos que ter visão empreendedora. Mesmo que tenha algumas condições, ó, eu vou fazer negócio com você, mas o meu negócio eu estou utilizando a área, então você vai investir na área. Pô, é um direito dele. Eu falo que beleza, vou investir aqui na área. Mesmo a gente tem que ter essa visão empreendedora. Onde é que eu vou levar vantagem para o Brasil que eu posso alavancar o programa espacial brasileiro? Porque hoje, se a gente for olhar, eu lanço lá foguetes suborbitais, eu lanço os foguetes de treinamento para manter o pessoal capacitado para poder fazer os lançamentos. Só que eu não, isso aí, se você for observar, é uma subutilização. Porque, na verdade, se eu for pensar bem, isso que eu estou fazendo, eu poderia estar fazendo no CLBI. O Centro de Lançamento de Alcântara foi concebido para lançamento de veículos que tivessem o acesso ao espaço para colocar em órbita. Não é para fazer ensaios suborbitais. Então, faz-se necessário que a gente invista mais ainda para conseguir isso. Tá certa aí a opinião do brigadeiro Demétrio, que dirigiu durante 3 anos o CLA de Alcântara. Bom, perguntar para os nossos convidados. Primeiro tem a questão, né, ele mesmo coloca, da quebra da soberania. Eu queria saber o que vocês pensam a respeito disso. E depois uma outra questão bastante plausível, que é a questão econômica. Isso poderia ajudar a manter o CLA? Eu diria que esse é um momento bastante triste do nosso programa espacial, quando nós passamos a discutir a cessão do nosso centro de lançamento, que é um dos mais importantes do ponto de vista de localização do planeta, para angariar meros 20, 30 milhões, seja de reais ou de dólares. Quer dizer, o fato de termos chegado a esse ponto, para mim, assim, é bastante assustador, né? Não é aceitável que um país com as dimensões e as riquezas naturais do Brasil possa estar discutindo essa questão apenas para angariar esses poucos recursos. É como se eu fosse morar num prédio melhor do que aquele que eu posso pagar e aí decidisse alugar a vaga de garagem para que eu pudesse então diminuir o preço do meu aluguel e poder residir lá. E essa discussão ela não é cabível para um país como o Brasil, ela não é aceitável. O fato de a gente aceitar discutir isso já está errado desde o início, né?
E eu concordo apenas quando se fala que o Centro de Lançamento de Alcântara, de fato, ele foi construído e desenvolvido para o lançamento de foguetes orbitais. Não faz muito sentido para o Estado brasileiro sustentar o centro se a gente não realiza essa atividade. E lembrando, o nosso último lançamento lá aconteceu no século passado. E mesmo os foguetes suborbitais que nós lançamos às dezenas no século passado, neste século eles foram lançados numa quantidade bastante limitada. O próprio VSB-30, que é citado pelo Brigadeiro Otero, diretor do Instituto de Aeronáutica e Espaço, em que ele diz que foram lançados mais de 3 dúzias desses foguetes no exterior, no Brasil esse número não atinge meia dúzia neste século. Então os nossos problemas são outros. Não serão esses 20, 30 milhões que permitirão uma alavancagem do Programa Espacial Brasileiro. Portanto, eu quero aqui registrar de uma maneira bastante clara que essa discussão está fora de lugar. Ivanil. Então, imagina o seguinte, imagina que o Brasil tivesse uma situação muito privilegiada, muito diferente da que tem hoje, e que nós tivéssemos um foguete que fosse um lançador de satélites, que fosse tão bom ou melhor do que um foguete americano, ou do que um foguete europeu. Né? E imagina o seguinte, que nós vamos entrar numa concorrência internacional para satelitizar um satélite geoestacionário, por exemplo. Tá? Nessas condições, o Brasil ganharia isso assim, de uma forma muito clara. Por quê? Porque o site de lançamento de Alcântara está numa posição energeticamente muito mais favorável. Aquilo que você gastaria em peso de lançador, você passa a disponibilizar para peso de carga útil. Então, é muito mais barato lançar do Brasil do que lançar do Cabo Canaveral, nas mesmas condições energéticas. Então, o que acontece? O nosso caminho deveria ser outro. O nosso caminho deveria ser nos instrumentalizarmos, desenvolver a nossa tecnologia, o nosso arcabouço de lançadores, para que nós pudéssemos explorar também essa vantagem. Agora, por uma ninharia, vamos dizer assim, a gente estabelece aqui os nossos competidores e deixamos de ter em relação a eles essa vantagem operacional. Então, é uma coisa muito simples de se pensar assim. Ora, mas agora vamos a outra questão. A outra questão eu preciso de recursos num país pobre para poder alavancar esse desenvolvimento. Concordo com o Bezerra, não é 20 milhões que a gente precisa. E nós temos uma necessidade do país muito grande. Vamos falar uma coisa objetiva. Hoje, o Rio de Janeiro está nas mídias aí, propalando a violência que graça por lá. Ora, a cidade do Rio de Janeiro não é a primeira em violência no país. Ela está ali em 18º, 20º lugar. Essa é uma situação do país inteiro por conta dos dois vetores de violência que acontecem, que afligem as cidades brasileiras, que são droga e armamento. O Brasil é um país de dimensão continental, o único país de dimensão continental que não tem uma constelação de satélites voltada à comunicação, a geoposicionamento, o GPS e a vigilância. E nós temos hoje, no estado do conhecimento do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de produzir uma constelação de satélites de vigilância que é sincronizada ao sistema de defesa brasileiro, de Exército, Marinha e Aeronáutica, poderia coibir a entrada desses vetores de violência e, de uma forma muito mais efetiva do que uma intervenção militar no Rio de Janeiro, poderia resolver essa questão. Ou seja, nós temos uma necessidade real, de fato, do país, do desenvolvimento dessas tecnologias como forma inteligente de trazer uma resposta social ao povo brasileiro nesse momento, e a gente não tem, por miopia, por falta de investimento e por falta de aproveitar aquilo que foi desenvolvido a duras penas durante todos esses anos, até mesmo à custa de outros programas que são necessários ao povo brasileiro e que a gente está deixando simplesmente desintegrar nesse momento
porque os institutos que desenvolveram essas tecnologias, essas mesmas que estavam no caminho correto, que tiveram insucesso e que vivem todo esse drama, estão hoje vivendo o maior destes dramas, que é o esvaziamento de recursos humanos pela simples aposentadoria dos seus servidores. Então, a questão é uma outra questão, né, é superior a essa em termos de decisão política, e não é essa decisão que vai resolver estruturalmente a questão do financiamento e da vontade de produzir ciência aeroespacial nesse país de efetividade e de sucesso. Está aí a opinião do nosso presidente Ivanil, mas, apesar de todas as dificuldades, ainda tem gente produzindo ciência e tecnologia no país, trabalhando com isso. Aqui mesmo em São José dos Campos, na divisa com o nosso município vizinho aqui, Jacareí, nós temos a usina Coronel Abner. É a única do gênero no país que produz as cápsulas de combustível para os nossos foguetes. Vamos acompanhar no VT o que tem lá. Aqui é onde todo o problema espacial, a parte principal, né, que seria a parte do foguete, produção de motor, fica aqui. Na instalação da UCA, né, a usina Coronel Abner. Então esse aqui é o primeiro prédio que recebe um envelope motor depois de pronto, da mecânica. Aí a etapa principal nossa aqui é preparar toda a superfície interna dele para poder receber um adesivo e depois vai fazer a interface de colagem com o propelente. Aqui a gente trabalha com civis e militares. Militares também, isso, legal. Aproximadamente o pessoal fixo que fica aqui, de em torno de 20 pessoas. A gente vai agora mostrar o prédio de perclorato de amônio. O perclorato de amônio ele é o oxidante, né, do foguete. Né? O foguete ele precisa do combustível e do oxidante. Então aqui é onde é feito. A gente vai coletando material de dentro desses tambores e vai fazendo a adição dessa moeda. Aí a gente faz a adaptação dela na talha, a gente leva ela até o segundo andar. Lá em cima a gente tem um suporte onde a gente adapta essa moeda, abre a válvula e por gravidade ela vai sendo transferida dentro do equipamento que vai fazer essa secagem. Então, nesse prédio, como na fabricação de um bolo, a gente vai adicionar a essa caçamba a matéria-prima, que basicamente é um polímero. Um polímero igual é o amido e a farinha. Para fazer o bolo, o nosso polímero aqui é uma resina, que vai endurecer depois do processo terminado, assim como o bolo. Esse prédio é o prédio do macerador, onde é preparado o combustível dos nossos foguetes. A caçamba ela já vem com a parte dos produtos adicionados nela. Ela é introduzida dentro do prédio através desses trilhos. A gente vai fazer a acoplagem daquela caçamba, né, no corpo do macerador. E aí a gente desenvolve o processo de mistura e controle de qualidade dessa massa preparada aqui. Esse aqui é o prédio de carregamento, onde a gente faz o envasamento dos motores. Aqui você coloca os motores dentro dessa câmara de carregamento, depois dele todo montado. E aí você, através das caçambas, você acopla elas ali e você faz o carregamento dos motores. Esses são os mandris que são montados dentro dos motores foguetes. Eles que vão dar a forma da massa lá dentro. Eu sou o segundo sargento especialista em eletrônica e tal. Eu vou apresentar para vocês aqui as estufas de cura da usina Coronel Abner. A função delas é curar o propelente e fazer o resfriamento. O processo de cura ele vai para o setor de acabamento, né? Esse é o prédio onde fazemos o acabamento do motor após o carregamento. Por que a gente não pode entrar nele agora? Por questões de segurança, porque temos motores carregados dentro do prédio, né?
vai ser feito o acabamento neles, pintura, tá? E montagem, colocação de tubeiras, e daqui ele parte para exportação. Aqui é o local onde observamos a queima do motor foguete. O Brasil pode ser considerado ainda um dos poucos detentores, produtores de tecnologia aeroespacial do mundo, ou nós já ficamos para trás, a Argentina já nos passou, nós já não estamos mais nessa caminhada? Eu acho que nós, de certa forma, estamos traindo um legado, a minha geração em particular, estamos traindo o legado da geração que nos precedeu em todo esse programa. Tudo isso que nós vimos e ouvimos aqui, isso foi construído por uma geração do século passado, que construiu tudo isso com enorme dificuldade, mas com bastante ideal e, eu diria, paixão. A paixão é importante para desenvolver atividades com esse grau de complexidade. Eles conseguiram nos entregar um acervo, eu diria, bastante razoável. Mas, por razões diversas, a minha geração, que é a geração dos últimos 30 anos, ela não conseguiu dar continuidade a esse programa e, pior do que isso, a nossa geração, a minha geração, ela entregará à próxima muito menos do que recebeu. Não é correto hoje se afirmar que o Brasil é um ator principal dentre as nações do mundo com o programa espacial. Nós já perdemos essa capacidade e é importante a gente observar o seguinte, o programa espacial em qualquer lugar do planeta ele é estratégico e uma nação, ao afirmar ao mundo que vai realizar um programa, que vai desenvolver um satélite, que vai lançá-lo com seu próprio foguete, ao não realizá-lo, de certa forma, essa nação se descredencia perante aos atores globais. Isso é muito importante de ser entendido. Portanto, a nossa não continuidade ao VLS, a nossa discussão do aluguel da nossa base, a nossa decisão de fazer um acordo com os ucranianos, na verdade, isso não é aceitável quando a gente pensa no país. Eu acho que a gente, quando pensa no país da gente, a gente deve ter uma visão um pouco mais séria, um pouco mais responsável, a gente deve medir as consequências dos atos que nós estamos praticando para que a gente consiga o respeito. O respeito é algo muito importante em qualquer ramo de atividade. E aqui nós não estamos falando de indivíduos, estamos falando do país da gente. Então, acho que essa é uma questão importante. Mas eu quero sempre dizer que é sempre possível recomeçar. Nós estamos num momento bastante sensível no Brasil que pode levar as gerações mais novas que a minha a imaginar que o Brasil está perdido. Isso não procede. Em dezembro deste ano, a nossa civilização vai celebrar 50 anos da primeira chegada dos homens à Lua. Foi em dezembro de 1968 que os americanos, pela primeira vez, orbitaram a Lua. Eles não pousaram na Lua, mas eles orbitaram. Isso é um lado da moeda. O outro lado da moeda é que, neste mesmo país, naquela mesma década, foi assassinado um presidente da República, foi assassinado um líder do movimento negro, o movimento pelos direitos civis, o Martin Luther King, foi assassinado o irmão do Kennedy, e os americanos lutavam na guerra do Vietnã. E não bastasse isso, um vice-presidente da República dos Estados Unidos renunciou por razões bastante similares àquelas que nós assistimos hoje aqui no Brasil, e na primeira metade da década de 70 o próprio presidente renunciou. Então todos esses escândalos, todos esses problemas não devem servir de desculpa para que nós não pensamos num Brasil maior e que nós não acreditemos na nossa capacidade como povo, que eu acho que nós a possuímos, porque já fizemos no passado. É importante reafirmar isso aqui de uma maneira bastante clara, para que aqueles que nos assistem não fiquem com uma visão pessimista a respeito do nosso país. Mas no que diz respeito ao programa espacial, as medidas têm que ser bastante urgentes e bastante fortes. De outra forma, nós vamos perder tudo aquilo que nós conquistamos até hoje. Você acredita ainda, Ivanil? Eu acredito, mas é preciso mudar. E é preciso ter humildade até para recomeçar. Porque a questão hoje é a seguinte, vamos por uma situação prática. Se nós, representação associativa sindical, conseguíssemos uma atuação em Brasília, juntamente com os dirigentes dos institutos públicos de pesquisa, trazer para o INPE-IPA ou para o CTA 1000 servidores, provavelmente isso seria mais problema do que solução.
porque eu acho que a questão é tão depreciada, os institutos são tão depreciados e tão abandonados, tão largados em termos do bem maior que constituem essas instituições, que são as pessoas, os servidores, os detentores das capacidades, dos conhecimentos, que é necessário agora recomeçar essas instituições. E dentro de um documento intitulado Diagnóstico da Força de Trabalho das Carreiras de Ciência e Tecnologia, a gente trata da situação dos recursos humanos de todos os institutos públicos de pesquisa brasileiros e ao final a gente coloca em 3 linhas uma proposta, uma macro proposta a respeito da recuperação dessas instituições. É preciso que essas instituições repensem as suas missões em função de uma necessidade real brasileira, que seja, então, estabelecido um projeto mobilizador e um dimensionamento baseado nesse projeto mobilizador da sua força de trabalho, da força necessária de trabalho para a realização desse projeto mobilizador e dotação orçamentária compatível. E seguir com essa decisão como uma decisão de Estado. E jogar esses programas como programas estratégicos de Estado, para que as instituições possam ser recuperadas e que possam, à luz das necessidades do povo brasileiro, desenvolver soluções para os problemas que afligem. E o Programa Espacial Brasileiro passa necessariamente também por essa premissa geral que é direcionada a todos os institutos públicos de pesquisa brasileiros. Nós perdemos 3/4 da nossa força de trabalho nas últimas 3 décadas. Nós somos hoje 25% do que éramos há 34 anos. E daqui até 2020 vamos perder a metade do efetivo atual. Então, não se vê uma discussão com relação ao estabelecimento desses projetos estratégicos brasileiros, perenes, que possa reverter o desmonte dessas instituições e poder consolidar o Brasil no rumo certo em direção às várias conquistas científico-tecnológicas que ele tem necessidade hoje. Eu comparo que o incêndio do Museu Nacional foi muito eloquente, foi muito escandaloso e que o que está acontecendo hoje com os institutos públicos de pesquisa brasileiros são de um fogo invisível, um combustível que queima invisivelmente, mas essas instituições estão sendo tão destruídas quanto foi o Museu Nacional e numa situação muito mais terrível e mais drástica, porque ela não é escandalosa. Ela acontece pelo simples descuido, talvez até por um programa de que as coisas sigam assim mesmo, como, por exemplo, acabar com o regime jurídico único, acabar com o funcionalismo brasileiro, mas nessa toada a gente está perdendo toda a nossa capacidade de infraestrutura de desenvolvimento científico-tecnológico. Isso está denunciado a partir de dados de conhecimento do próprio governo, dados públicos, e, no entanto, a gente não encontra os canais para reverter essa situação. Muito bem. O programa Brasil Consciência fica por aqui. A gente se vê numa próxima data. Tchau!